chamar para uma manifestação Ivandro Antunes, agente de cidadania de Salvador, secretário da FEBRALEG. Levanta. Bom dia a todos da plenária. Saudar o deputado Zé Neto. Agradecer principalmente a presença de Marcos, que nos dá grande apoio em Salvador na nossa luta, para a implantação do nosso piso. Agradecer a pessoa que eu tive o prazer de conhecer, que foi o seu Walter Norato, ontem, no Fórum Estadual da Saúde e Educação. E eu queria ressaltar primeiro sobre a questão do plano de cargos. Nós sabemos que o Ministério da Saúde tem um planejamento de aplicar os cargos do curso técnico para todos os agentes, seja ele agente de comunidade de saúde, que é o CETAX, e o projeto piloto que está acontecendo em Salvador, inclusive eu faço parte, que é o curso de vigilância em saúde para os agentes de endemias. Nós também temos que pensar no futuro. Temos que construir nesse plano de cargo o que nós teremos depois desse curso, que nada adianta a gente virar técnico de vigilância, técnico de agente comunitário e continuar como agente de endemias, e continuar como agente comunitário de saúde. E não sermos atores principais da saúde básica, como não ser feito. Outra coisa que eu queria perguntar ao Ministério da Saúde, se eu acho que a maioria da inquietação dos nossos colegas de não pagar o piso, porque alguns municípios pagam. Eu, como membro da federação, eu perguntei aos gestores, eles falaram que estão tirando do Fundo Municipal de Saúde e do Tesouro Municipal. Se o Ministério da Saúde vai pagar retroativo, então qual é o impedimento dessas prefeituras repassar o piso para a gente e o Ministério da Saúde pagar posterior? Porque nós que somos trabalhadores, né? Eu até peço desculpa se eu estou ansioso, porque aqui em Salvador nós ganhamos R$692 de vencimento. Outros municípios, os agentes de endemias, não recebem o piso, a agente comunitária recebe. Então eu queria perguntar ao ministro, ao representante do Ministério, por que não as prefeituras repassam, começam a pagar a nós o que é nosso de direito, e o Ministério da Saúde aceita de pagar depois, porque só nós temos que esperar, só nós que temos que aguardar, só nós temos que sofrer algo burocrático que pode ser resolvido de uma forma de vontade política. Que eu estou vendo aqui é falta de vontade. Parabenizar os colegas de Camaçari, que eles recebem acima do piso e também não recebem o repasse. Aos colegas de Lauro de Freitas, que recebem o piso e também não recebem o repasse. Aos grandes municípios de Pernambuco, que também repagam o piso e não recebem o repasse. Então é que eu quero perguntar ao ministro, por que a gente não começa a pagar os agentes e vocês, né, representantes da gestão, não resolvam essa parte e começam a pagar, porque de nada adianta se falar que bonito e atenção básica de vigilância e saúde e a gente ganhando a mesma miséria de sempre. Só isso, obrigado. A questão de comunitária do pagamento antecipado, né? Seria possível. Claro, Aqui, poxa, eu fui secretário de saúde há 4 anos atrás. Talvez até tenha alguém aqui do Prado, fui secretário de saúde do Prado, entendeu? Inclusive a gente paga, desde a minha época a gente já pagava os 950, que era o caso na época, que era o piso. A gente não, a gente fez uma lei municipal para o qual a gente determinava que o piso seria no Rio Grande do Sul. Ou seja, isso já há 4 anos atrás. Tá? Ou seja, o ente federal municipal, ele tem o poder de tomar essa decisão na hora que ele quiser. por que o cara não está aqui? A relação, aí vai aqui Grava aí, uma né? dica de um ex-gestor que hoje está no Ministério da Saúde, certo? E uma prática que eu fiz e que eu convenci muitos agentes comunitários, especial da religião, a fazer. O embate, ele é necessário, né? Mas ele tem que ser responsável e embasado. Há de endurecer sem perder a ternura. Muitas vezes, posturas de sindicatos, de associações, de forma muito efetiva, certo? Eles afastam a relação. E a relação entre as entidades de categoria e a gestão municipal é fundamental. É como a relação de casa da gente. Quando a gente tem o nosso pai, nossa mãe, a gente briga e para de conversar, os dois perdem. A gente tem que endurecer, tem que tensionar, tem, mas ela não pode partir. Porque se ela partir, a gente perde a relação de comunicação. Então, eu acho que a negociação com a gestão municipal é um ato e faz parte do
e a experiência alheia é outra que ajuda vocês. Mostrar que os municípios dão conta de pagar o piso, e não é de agora, não é há muito tempo. Por que a gente não pode aqui? Quais são as explicações? O não, o simples não é a resposta. Certo? A gente precisa botar as cartas na mesa e mostrar para os gestores de vocês que eles precisam botar e que vocês, quanto trabalhador, podem ajudar, inclusive, a construir uma alternativa viável para os dois. Certo? Ou seja, a gente tem experiência e a gente tem eles que já pagam piso ou até mais do que eles, e também tem eles que têm vivências completamente ao contrário. O salário mínimo sequer paga insalubridade. Ou seja, existe, gente, essa questão da relação trabalhista de vocês com os municípios, é uma relação que tem duas legislações que se encontram. Uma é a legislação do Ministério do Trabalho, certo? Que é uma legislação dada, consolidada e vigente para qualquer trabalhador do país, inclusive vocês. Certo? Isso é uma. E temos a legislação que é vinculada ao Ministério da Saúde, de todos o fazer e como fazer isso. Então lembrem sempre disso. Às vezes vocês solicitam uma decisão em uma portaria ministerial que na verdade já está dada no Ministério do Trabalho. Os direitos trabalhistas de vocês estão assegurados pelo Ministério do Trabalho. A advocacia vinculada aos sindicatos e associações de vocês e as confederações podem ajudar muito vocês a entender os direitos trabalhistas independente da função de vocês. E, evidentemente, tem a legislação do Ministério da Saúde que colabora com muita coisa, está ausente de outras, e por isso a gente está aqui para discutir e qualificar esses instrumentos, para que a gente garanta, de fato, as condições de trabalho de vocês, certo? Dignas, não só de condições de trabalho, como condições trabalhistas e direitos trabalhistas de vocês. Então, só para complementar, então, a questão do piso é a questão mais política, é a vontade do gestor. Isso. Até a gente regulamentar, no caso do agente comunitário de saúde, pagar o retroativo, porque quando a gente pagar o retroativo, aí acabou a brincadeira, não tem mais discurso. Porque aí é fato contra fato, não há argumentos. Agora, quando vocês, nesse momento, que é um momento de transição, a relação e a conversa, ela é fundamental. Quem vai receber? Você vai receber? Por que não? Até de forma humana, a relação com o trabalhador, cumprir-se-á e receber depois. Certo? Houvendo a possibilidade de orçamento, houvendo a possibilidade de responsabilidade fiscal, não há impedimento nenhum. Pode ser feito sim, dessa forma antecipada. Bota no Facebook. A questão da 13ª, quarta parcela. É isso, velho. Sempre que eu tô falando, isso é falta de vontade. Se o dinheiro vir, parece que é passar. Às vezes, como criam monstros. E eles crescem e reproduzem. A gente precisa deixar as coisas claras, para que as coisas claras a gente possa, de fato, poder negociar. Da mesma maneira que o Ministério da Saúde não poderia determinar que o município tinha que fazer carreira, determinar um percentual de reajuste pela relação constitucional entre os entes federados, ele não pode, que aí vocês lembrem aqui, qual era o nome dado pela última portaria do incentivo? Não era incentivo financeiro? Como é que ficou agora o nome na lei? Entendeu? Assistência financeira. Por quê? Porque a gente não pode determinar o município o gasto dele como ele vai gastar. Existe a 13ª parcela? Existe. Tá certo? Ela e a 24, né? Ela para o gestor federal, nós temos as nossas intenções. Como é, por exemplo, o PENAC. O PENAC a gente não pode determinar, por exemplo, que uma determinada parcela daquele recurso é para o trabalhador da redução da família. Mas a gente incentiva. A gente entende que a mobilização, a remuneração variável, a construção de instrumentos de remuneração variável, inclusive através desse tipo de recurso, investir essa 13ª, 14ª parcela, para que a gente garanta a condição de trabalho, garanta equipamento e FPI para vocês trabalharem, é óbvio que a gente incentiva isso e está dado nas portarias e na própria PNAD. Mas o Ministério da Saúde ele não pode determinar. Ele não tem o poder de chegar e falar assim, essa 14ª então tem que escolher melhor. Ou é para ser investido em infraestrutura. A gente não pode, institucionalmente, a gente pode fazer um discurso de indução.
que é o que a gente faz. Ele envia para melhorar a nossa posição de trabalho, né? Isso é o quê? Uma forma da gente induzir a remuneração variável. Por quê? Porque a gente não pode determinar. Limites legais, que às vezes a gente até se frustra em algum momento. Nós somos trabalhadores do Ministério da Saúde, mas a gente precisa, no discurso, muito tempo que já envia esse dinheiro. Incentivar, na relação com vocês, com os gestores, incentivar e mostrar que é possível, que não há nada de legal você fazer repasse dessa natureza, criando critérios, fazendo com que a qualidade seja o objetivo e fazer uso do 14º da forma de um prêmio anual, enfim, já tem isso em alguns municípios. Eu conheço vários municípios que fazem uso desse 14º para incentivar o trabalhador, para incentivar a infraestrutura, para que ele consiga. Então, resumindo, gente, é o incentivo que nós pagamos, que não podemos determinar que seja direcionado para vocês por questões legais, mas que nós entendemos que essa medida é uma medida importante, que vocês precisam negociar isso com as gestões de vocês. A questão pronto, aqui, eu só mais uma questão aqui, de Feira de Santana, se não me engano, tá certo? Não, foi todas. A outra foi a questão do curso técnico que Cristiano já respondeu. A questão da contrapartida de Cristiano, lembrando que o Estado da Bahia tem incentivo estadual e não são todos os estados que possuem incentivo estadual. Não é determinação direta para o agente, mas é para a atenção básica da equipe de saúde da família, tá certo? E por fim, gente, eu acho que agora as considerações finais, vou só para finalizar, entende? Eu queria me despir aqui do paletó do Ministério da Saúde e falar como sanitarista, como gestor, fui trabalhador de saúde, sou dentista de formação, trabalhei em comunidade indígena, trabalhei em equipe de saúde da família, trabalhei em CELS, certo? Trabalhei muito e sei o quanto é importante o trabalho de saúde, em especial o trabalhador. Estou na frente de uma categoria que representa isso de forma muito clara. O trabalho de saúde e o trabalhador em saúde é o grande responsável pela produção do cuidado da nossa população. Vocês devem e serão respeitados e, sobretudo, valorizados por essa gestão. A gente já mostrou os gráficos que eu trouxe aqui, a evolução do recurso. Isso são formas indiretas de mostrar que o governo federal, o Ministério da Saúde, respeita demais vocês. Respeita o trabalho de vocês. Estamos colhendo frutos internacionais pelo trabalho de pessoas que têm compromisso com a saúde do próximo. Não é a saúde sua só e exclusivamente, não, é do próximo que vocês tiveram. Tá? Quero agradecer como sanitarista por muito o trabalho de vocês. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui no final, contra fatos, gente. Não há argumentos. Vocês produziram fatos